O pastor adulterou. A mulher falou, não dá mais. E aí houve o divórcio. E aí o pastor que adulterou vai seguir o caminho dele. Ele casa de novo, tem um novo casamento. Esse pastor pode voltar a pastorear, mesmo ele tendo sido o ofensor? A pergunta primeiro é, o cara vacilou, ele foi o ofensor. Ele tem liberdade para casar de novo? Aí depois que casou de novo, ele pode pastorear? Vamos lá, o processo. Quando é exposto o pecado de alguém é porque Deus quer tratar. E muitas das vezes o tratamento vem na exposição. Deus deu um monte de oportunidade para o cara se arrepender, o cara não se arrependeu, ele expôs a pessoa. O tratamento muitas vezes é a perda da família, é a perda do ministério, a pessoa perdeu tudo. Agora, se ela se arrepender e dizer, não, vou recomeçar minha vida, quem que vai impedir? Só os religiosos, que não vão querer que essa pessoa seja restaurada. O céu não vai abrir mão. Então a gente precisa entender que perdão de Deus não está dentro do âmbito da religião, está no âmbito do arrependimento. Ministerialmente era algo que era radical em todas as igrejas. Claro que tem igreja ainda que tem o ponto do sacerdote separado, não pode pastorear. Mas até no meio assembleiano hoje nós temos milhares. Entra até, eu vi um camarada, não vou citar nome aqui, mas ele falou, a Bíblia diz que Deus uniu não separar o homem, não vai separar o homem. E aí quem disse que o casamento foi Deus que uniu? Será que todos... Bom, minha gente, vocês viram isso aí e eu quero que vocês dê a opinião de vocês sobre isso aí. Porque, primeira coisa que quem falou essa palavra, aquilo que Deus uniu, o homem não separa, foi Jesus. Segunda coisa que é o casamento, que é algo sagrado, que desde o princípio de Adão e Eva, quem fez o casamento deles foi Deus. No livro de Coríntios, Paulo fala, quer-se de viver abrasado, case-se, porque não diz eu, mas sim o Senhor. É algo que vem do velho para o novo como lei. Lei de Deus, não está se dizendo que é mandamento, é lei, é ordenança, é ordem, é um decreto para nós que não devemos deixar a nossa esposa. Ele está falando aí que tem muitas igrejas hoje, que tem muitos pastores hoje que estão vivendo uma vida de adultério, de prostituição e estão lá. E eu digo que os pastores deles que deixam eles fazer isso são pior do que eles, porque eles sabem que a lei de Deus ela é séria. A Bíblia ela é séria. Quando um indivíduo desse peca dentro da igreja, qualquer um pastor, diácono, presbítero, dirigente, que acontece algo dessa natureza, ele é disciplinado e tomado o seu cargo. Pelo que eu sei dentro da Bíblia, é dessa maneira. E ele vai pagar ali, sentado no banco, ouvindo os cultos, durante 1 ano, 2 anos, de acordo com a determinação da igreja e daquele pastor que está acima dele para fazer isso. Agora, se os pastores dele, dessa pessoa que erra, que é pastor também, ele coloca ele numa igreja maior, ele é pior do que ele e vai pagar junto com ele toda aquela conta, porque Jesus chamava para aqueles fariseus de hipócrita, mas também chamava para os escribas deles também de hipócrita. Por quê? Porque eles sabiam que estavam fazendo errado, mas assim mesmo eles escreviam. E assim, pastores, vocês que apoiam essas coisas dentro da igreja, colocando esse povo em cima do púlpito para mandar na igreja do Senhor, cheio de pecado, contaminado de pecado, ainda chega lá, ele disciplina, ele dá ordem, ele dá moral em toda a igreja do Senhor, enquanto ele não tem moral nem para ele próprio, porque a vida dela está um bagaço, viu? E deve respeitar as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são com ordem e com decência. E cedo ou tarde, o castigo dessas pessoas vem. Agora, se você se arrepender, como ele está falando aí, se arrepender dos pecados que você cometeu, voltar atrás, voltar para sua esposa, voltar para o seu esposo, se ela aceitar daquela maneira e você voltar para Deus, pode ter uma salvação, porque Deus perdoa de acordo com
o seu arrependimento. Se você se arrepender de verdade, você não vai praticar mais aquilo, porque um homem que está com a sua mulher, casou, Jesus disse que isso é lei, passou do velho para o novo. Se continuar casado com outra mulher, está no adultério, e não tem negócio de ir para o céu não, porque a Bíblia diz que os adúlteros não entrarão no céu. Os efeminados não entrarão no céu, os hipócritas não entrarão no céu, os mentirosos não entrarão no céu. Os que adulteram, que se prostituem e que vivem uma vida de fornicação, se não mudar suas atitudes, não entrará no céu. Então não adianta tapar o sol com a peneira, ficar enganando os outros, porque a Bíblia ela diz dessa maneira, e é dessa maneira que ela diz, e nós devemos obedecer a Bíblia e não obedecer às palavras dos homens, porque hoje tem doutrinas de demônio por todo o canto dessa terra. Então leia a sua Bíblia, medite nela dia e noite para não ser enganado, vigie muito ao seu redor, ao seu lado, e ore bastante para que você não seja tentado ou contaminado pelo pecado dos outros. Então, ore, vigie, para que você não caia em tentação, viu? Vigie bastante para não cair em tentação. Então, hoje, no dia que nós vivemos, não tem diferença do velho tempo para cá. A Bíblia é a mesma, as palavras de Deus são as mesmas. Agora, o que mudou foi o comportamento do homem, da mulher, foi isso que mudou. O homem e a mulher foi que mudaram, mas as palavras do Senhor, elas são as mesmas, e aquele que não obedecer suas ordenanças, naquele dia não entra no céu, mas o inferno está de portas abertas para receber. Portanto, não adianta tapar o sol com a peneira e dizer que é religiosidade, não, porque se você ler a Bíblia e for examinar a Bíblia, você vai ver que as coisas são dessa maneira. Então, não adianta a gente estar dizendo que o adúltero vai entrar no céu, o efeminado vai entrar no céu, o sodomita vai entrar no céu, o mentiroso vai entrar no céu, o roubador vai entrar no céu, o prostituto vai entrar no céu. Entra se arrepender dos pecados e não fazer mais aquilo. Então, se você casou com outra mulher, largue ela, volte para sua mulher, vá viver com a sua mulher, é o primeiro amor, é a primeira fé que Deus lhe deu. Então, não adianta dizer que vai dar certo, que não vai, e eu quero dizer para vocês, arrependam-se dos maus caminhos que vocês estão andando, porque a justiça de Deus, ela não tarda, e quando ela vem a galope para vocês, viu? Ele mesmo disse que aqueles que fizeram mal aqui, a justiça não tardará para aqueles que sabem fazer o bem e praticam as coisas do mal. E eu quero pedir a Deus pela vida de vocês, que vocês se arrependam. Arrependam-se do mau caminho por onde vocês andam, para que Deus possa perdoar em nome de Jesus. Amém.